Olá, seja bem-vindo a mais um Linkados na Área em Casa, um programa de entrevista feito por nós, alunos de jornalismo da ISPM São Paulo. Dessa vez, estamos cada um na sua casa, respeitando o isolamento social. Muito prazer, eu sou Júlia Castro. E eu sou o João Grum. Hoje vamos entrevistar uma jornalista com uma sólida carreira na Folha de São Paulo. Ela também já foi repórter da Ilustrada e da Folhinha. E hoje é colunista de educação do mesmo jornal. Ela é mestre em comunicação social pela USP e a sua dissertação tornou-se um livro pela editora Companhia das Letras. O Herói Mutilado, Roque Santeiro e os Bastidores da Censura, a TV na Ditadura, trata sobre a produção cultural feita para televisão na década de 70. Aqui com a gente, Laura Matos. Laura, muito obrigado por aceitar esse convite. Oi, João. Oi, Júlia. Eu é que agradeço. Um prazer estar falando com o pessoal da SPM, viu? Fico bem feliz. Agora roda a vinheta, que daqui a pouco tem mais Laura Matos para vocês. Laura, em seu livro, você traz a história do escritor e roteirista Dias Gomes ao longo das 3 tentativas de publicar a peça O Berço do Herói. O que foi que despertou o seu interesse por esse tema? Então, João, eu fui repórter da Ilustrada durante 11 anos e lá na Ilustrada eu cobria audiovisual, especialmente a televisão, mas também um pouco de cinema e depois as produções para a internet também. E então era uma área, né, assim, com a qual eu já me relacionava. Aí quando foi 2011, eu tirei um período sabático na Folha, que é um projeto que a Folha tinha de deixar os jornalistas, depois de certo tempo de carreira, fora, né, do dia a dia ali da redação, mas recebendo o salário normalmente, porque era um investimento que eles faziam no aprimoramento cultural e da própria profissão, assim, né, dos jornalistas. Então, quando foi, né, nesse tempo, eu decidi estudar a história da televisão. E aí comecei a ler muito sobre a história da televisão, que eu cobria já fazia um certo tempo, mas que eu não tinha tido nessa correria da redação, do dia a dia, né, não tinha tido tempo de me dedicar a um estudo mais profundo, a conhecer a história mais profundamente. Então, fui estudar, e aí eu tinha, naquele momento, desejo de... Eu pensava em escrever uma biografia, eu sou muito fã de biografia, né? E eu tenho esse sonho ainda que eu não realizei, né? E aí comecei a estudar a história da TV e seus grandes personagens e me deparei com Dias Gomes e comecei a me interessar mais por ele e daí cheguei a pensar em fazer uma biografia do Dias Gomes, mas ao longo desse projeto eu cheguei nessa história dessa peça que chama O Berço do Herói, que ele escreveu e foi censurada em 65, que depois ele tentou transformar em novela. A maioria das novelas do Dias Gomes tinham essa origem nas próprias peças dele. Ele tentou transformar numa novela, e em 75 ela foi censurada às vésperas da estreia, que foi uma coisa muito, digamos assim, foi uma quebra muito abrupta assim na relação da TV Globo, que era a principal TV, com o regime militar. E em 85, né, ou seja, no ano em que a ditadura terminou, nesse processo de abertura, a novela foi exibida e ela é um grande marco, assim, uma das maiores audiências da história da televisão. E daí, buscando a documentação sobre a novela, eu vi que ela tinha também sido muito censurada, o que não foi noticiado à época. E eu achei interessante uma única obra que conseguia a proeza, entre aspas, de ter sido censurada no primeiro ano da ditadura militar, né? Foi em 64, ela foi censurada em 65, né? Na primeira fase, em 75, que é exatamente o meio, né, dessas 2 décadas aí, e também censurada na abertura.
quando a ditadura estava chegando ao fim. Eu achei que isso era uma boa história, que esse recorte seria interessante e resolvi fazer esse recorte e me aprofundar nele. Essa é a origem do livro e do mestrado e do livro. Então faz todo sentido, né, você ter escolhido o Dias Gomes por ele ser um personagem super importante na história cultural do país, né? Como você mesmo falou, ele foi um grande escritor e um grande teatrólogo. Qual você diria que foi a importância das obras dele para a construção de uma identidade nacional? Júlia, isso mesmo. Ele foi um autor de teatro muito conceituado, né? Quando foi em 1962, o filme O Pagador de Promessas, que foi baseado, né, no roteiro, na peça dele, ganhou o Festival de Cannes, que foi um prêmio até hoje inédito para o Brasil, né? Eles chegaram, a equipe, né, que era o Leonardo Vilar, era o ator, a Glória Menezes e o diretor Anselmo Duarte, eles voltaram para o Brasil como se tivessem ganho a Copa do Mundo, assim, desfile em carro aberto, né? Então o Dias Gomes passou de um autor reconhecido no Brasil a ser consagrado internacionalmente, né? E então ele era um comunista, né, conhecido também, né, um dos principais nomes da cultura do Partido Comunista. E ele sempre nas obras dele, ele sempre tinha esse ideário político de fazer uma crítica à realidade brasileira, né? De mostrar as mazelas do país e tudo mais. E ele fazia isso no teatro, mas o teatro começou a ser duramente censurado, né? O Berço do Herói é um exemplo, mas ele foi censurado em várias outras peças também. E então houve esse processo de migração, não só com ele, mas com outros profissionais importantes e de esquerda, porque naquele momento existia uma hegemonia também da esquerda na cultura, né? Migrando do teatro, que estava muito censurado, estava com dificuldades financeiras, inclusive em razão disso, para a televisão, que estava começando a se estabelecer como um grande veículo de massa, né? Substituindo o rádio. Substituindo não, mas nesse papel de veículo de massa mais relevante, substituindo o rádio e absorvendo esses profissionais de esquerda, né? Nessa absorção desses profissionais, enfim, dramaturgos, roteiristas e produtores e diretores brasileiros, foi sendo constituída uma dramaturgia nacional, porque na primeira fase das telenovelas, eles compravam textos estrangeiros, se baseavam em roteiros estrangeiros, e não havia, né, uma teledramaturgia nacional forte até então. E aí, com essa migração do Dias Gomes e outros, a Janete Claire, que é a mulher dele, era uma famosa radionovelista também, eles começaram a desenvolver na TV conteúdo nacional, porque o Brasil, naquele momento, tinha um cinema forte, a música forte, enfim, o teatro, apesar da censura, mas com grandes nomes também, e então a TV absorveu esse momento de criação de um conteúdo nacional. E como a TV atingiu um patamar inédito, né, de penetração, começou a criar, né, uma linguagem com conteúdo nacional, né, gerar uma identificação muito forte entre os telespectadores e a programação. E crescer a sua penetração de uma forma inédita no país, inclusive fomentada pelo próprio regime militar, que tinha interesse de criar um veículo que tivesse capacidade de unificar o território nacional e, com isso, facilitar o controle do território nacional. Então, a TV, quando começou a ganhar essa dimensão, né, ela se tornou central na indústria cultural e a telenovela virou o principal produto dessa indústria, dessa nova indústria, né? E então ele passou a ser formador de uma identidade nacional mesmo, porque a discussão do país, né, passava pela telenovela, né?
E assim ganhou a importância, as telenovelas ganharam a importância, uma importância inédita na cultura brasileira, né? De uma dimensão e penetração nunca antes observados ou atingidos por outros meios culturais, né, no país. E por isso ela é formadora mesmo dessa identidade nacional. Bom, como você tinha dito antes, o Dias Gomes ele tinha uma forte ligação com o Partido Comunista. Como se dava essa relação dele com o Partido Comunista dentro das obras dele e como ele inseria os ideais dele dentro dessas obras? Ele era um membro mesmo do Partido Comunista, porque naquela época tinha gente simpatizante, enfim, ele era um membro oficial. Em alguns momentos ele depois chegou a entrar, sair de novo, entrar, sair de novo, mas durante muito tempo ele foi um membro oficial do Partido Comunista, chegou a ser diretor da parte do Comitê Cultural, né, do Partido Comunista. E a questão de esquerda, né, de ser crítico à política, a forma como a política era feita no Brasil, a valores morais que ele acreditava serem os valores da burguesia que apoiava o regime militar, né? E, enfim, as injustiças sociais, né, preconceitos, uma série de pautas da oposição, né, passavam pelas obras dele, né? O Pagador de Promessa, por exemplo, uma peça sobre a intolerância, né? A questão central da obra, da história, que existe um personagem que faz uma promessa para Yansan, né, que é do candomblé, porque se passa na Bahia, e para que o burro dele fosse curado, né? E começa indo para uma igreja, né? Indo para uma igreja, levando uma cruz até a igreja em Salvador. Só que o padre, quando descobre que ele tinha feito a promessa num terreiro de candomblé, ele não aceita que aquela pessoa pague a promessa na igreja. Então, fala, obviamente, centralmente dessa intolerância religiosa, mas é sobre a intolerância geral na sociedade, né? E assim é com outras obras, né? O Bem Amado fala da corrupção nas pequenas cidades, do prefeito corrupto. Depois o Roque Santeiro, que é o berço do herói, discute a necessidade que a sociedade tem e como isso é explorado pelo próprio capitalismo e pela própria política, essa necessidade de se acreditar em mitos e como se constroem falsos mitos, né? Então, vocês vejam como são temas atuais, né? Como são temas que estão aí hoje no Brasil e no mundo muito fortes. E essas eram pautas da oposição, da esquerda, que ele colocava nas peças dele, que depois ele levou para a televisão, né? E vocês perguntam da relação, né, que ele tinha com o Partido Comunista. Então ele tinha essa relação, mas ele ao mesmo tempo ele dizia que ele era um pouco rebelde como militante, né? Porque ele nunca aceitou. Ele dizia que nunca ter aceito que o partido controlasse, porque a gente fala muito de censura da direita, mas também existe censura da esquerda. A censura não é específica de partido ou de, enfim, linha política. Ela é uma ferramenta de tentativa de controle de poder de governos autoritários, né, do autoritarismo. Então, o Partido Comunista, imagina, na República o Partido Comunista Soviético era super autoritário, né? E o Partido Comunista Brasileiro seguia essa linha e queria controlar as obras também dos seus membros, né? E o Jorge Amado, que era muito amigo do Dias Gomes e depois se tornou até compadre, batizou uma das filhas dele,
ele era um escritor que concordava com essa interferência do partido nas obras dele, né? Que aceitava, não concordava, eles aceitavam como se, né, por um bem maior, né, por um fim que eles acreditavam que existia, essa interferência, esse controle. E o Dias Gomes nunca aceitou. Tem um diário que ele... eu trato desse diário no livro, é um diário em que ele narra a criação dele de algumas peças, entre elas O Pagador de Promessas, e é um diário inédito, é um documento super interessante para a cultura nacional, porque mostra um pouco esse pêndulo aí em que ele ficava entre ser um membro do Partido Comunista e ter aquela causa de esquerda, né, revolucionária, e se deparar ali com uma consagração como escritor, né, depois uma consagração midiática mesmo das obras dele, né? E nesse diário ele narra um personagem de uma peça dele chamada A Invasão, que era um personagem comunista. E ele comenta que existiam membros do Partido Comunista que ficaram um pouco incomodados com esse personagem, né? Mas ele diz que ele ia explicar para os membros lá, mas que ele não ia mudar o personagem, não, que ele acreditava que essa linha deveria ser seguida. Ele tinha medo que os membros do Partido Comunista ali pudessem interpretar, enfim, não entender a função desses personagens na história. Nesse mesmo contexto que você falou que tipo, existiam outros vários artistas que tinham esses mesmos ideais à esquerda, né? Mesmo num período que era super autoritário e que tinha ditadura. Como que você explica esse fenômeno de vários produtores culturais na televisão, mesmo eles tendo um ideal à esquerda? Eu acho que principalmente por ser um período de muito autoritarismo, isso aflorava, né, na classe artística essa necessidade de se opor, né, de questionar, né? Então eu acredito que, enfim, uma coisa está totalmente ligada à outra, né? Faz parte a classe artística é questionadora, eles se sentiam na obrigação de questionar um governo que deu um golpe, enfim, que não era democrático, né, que torturava, matava, assassinava as pessoas. Era papel, eles sentiam como parte do papel do artista fazer esse questionamento. Então era muito difícil que existisse algum artista que não fosse ou formalmente ligado a um partido, a um movimento de oposição, ou simpatizante, entendeu? De alguma forma, digamos assim, alguém que fosse mais conectado ao próprio regime, na classe artística, mal conseguiria sobreviver, né? Era difícil que existisse, porque da veia ali do artista buscar liberdade e ser questionador, né? E se houvesse também, ele teria que enfrentar um universo ali inóspito para ele, porque entre os artistas existia uma autoproteção ali, né? Fazer parte de um movimento de esquerda, ao mesmo tempo, o livro discute isso também, né? Ao mesmo tempo em que te colocava em risco, né? Em risco mesmo, de risco de morte, né? Riscos financeiros, riscos de violência, de todas as formas, e tanto psicológicas como físicas, tal. Por um lado, te colocava nesse papel, mas por outro também existia entre os artistas uma corrente de autoproteção, né? Que fazia vaquinha, um para ajudar a peça do outro, um para indicar o outro na TV. O Dias Gomes
várias vezes ele ouviu lá dentro da Globo que a hora que acontecesse alguma coisa era para avisar o máximo de gente que pudesse ser avisado, porque, em último caso, eles falavam, a gente vai acionar o Dr. Roberto, né? Tem a história que é o Dr. Roberto Marinho, dono da Globo, que tem uma frase clássica que é dos meus comunistas cuidam eu, porque ele era uma pessoa de direita, ele foi apoiador do golpe, como a maior parte da imprensa, né? Mas ele também teve esse papel de proteger de proteger os profissionais que fossem, né, da confiança dele, importantes para ele, perante as ameaças do regime militar, né? Isso aconteceu com vários profissionais dentro da Globo. Infelizmente, nosso tempo aqui está acabando, mas você aí de casa não esquece de mandar sua sugestão de pauta lá no Facebook da Agência de Jornalismo. Laura, muito obrigada pelo seu tempo e por ter aceitado participar do programa com a gente. Imagina. A gente agradece também a toda a equipe do Linkados que nos ajudou, o Ian Imoto, que fez parte da produção, a Jennifer, que finalizou o vídeo, e a nossa professora Eide Vargas, que nos acompanhou em todo o processo. Hoje a gente fica por aqui. Até o próximo Linkados na Área.